Pessoal, esse vídeo é uma sequência de um vídeo anterior em que nós apresentamos a teoria preconizada por um professor que manifestou a sua ideia de que o coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus que foi criado em laboratório e que, a despeito de ter a sua origem em dois outros vírus presentes, dois outros coronavírus presentes em morcegos, ele foi manipulado objetivando o desenvolvimento dessa arma de guerra. De maneira que nesse vídeo de hoje nós apresentamos uma ideia completamente oposta à daquele professor que publicou no Nerd Has Power, em seu site, essa ideia, em que os autores publicaram no Nature Medicine, a mesma revista em que a professora Xi apresentou o seu trabalho, que em 2013 apontou como uma possível origem para o SARS-CoV-2 o RAT-G13. E esses autores, na sua essência, eles apontam que não, que de fato o SARS-CoV-2 ele é um vírus que teve origem natural, que adquiriu esse potencial de contágio, de infectividade decorrente de uma seleção natural em humanos, ou então adquiriu esse potencial, esse elevado poder de contágio, de infectividade em um hospedeiro intermediário, qual seja o pangolim. Então é basicamente essa ideia da origem do SARS-CoV-2 por um processo de seleção natural que nós iremos apresentar nesse vídeo. De maneira que nesse artigo publicado na Nature Medicine, o mesmo periódico que foi publicado aquele trabalho da professora Xi, em que em vídeo anterior nós apresentamos a hipótese daquele professor que publicou no seu site, no Nerds Has Power, a sua óptica de que o vírus RAT-G13, identificado em morcego, poderia ter sido manipulado pela professora Xi, autora do trabalho que foi publicado também nesse Nature Medicine. De maneira que nesse artigo, a origem proximal do SARS-CoV-2, publicado pelos professores Christian G. Andersen e colaboradores, sendo que o professor Christian Andersen é o autor principal e também é considerado o autor correspondente. De maneira que os autores, pelo nome do título, já se pode prever uma prévia do que seja esse trabalho, e que os autores acreditam que o SARS-CoV-2 tenha sido originado naturalmente. De maneira que nós passamos a analisar a argumentação dos autores. Basicamente, a argumentação dos autores, o argumento dos autores e a conclusão é que a análise que eles realizaram a partir do genoma de diferentes vírus identificados em morcegos e em outros animais silvestres indica que o coronavírus ele apresenta uma origem natural, por meio de uma seleção natural que ocorreu em humanos, ou então em decorrência dessa seleção natural ter ocorrida em um hospedeiro intermediário, dentre os quais eles ressaltam o pangolim. De maneira que os autores começam a defesa do seu argumento, da conclusão de que o SARS-CoV-2 humano de Wuhan ele seria resultante de um processo de seleção natural ocorrida
em humanos, ou então de um processo de seleção natural ocorrida em animais silvestres, tais como o pangolim, e que posteriormente seria transmitido para humanos. E eles justificam essa conclusão, ou tentam pelo menos justificar essa conclusão, apresentando o RNA viral de diferentes vírus silvestres, comparando com o coronavírus, o SARS-CoV-2 humano. Eles ilustram esse RNA viral por meio desse desenho esquemático, em que nós podemos constatar que a proteína spike, a glicoproteína spike, ela é ilustrada pela cor vinho, cujo segmento nucleotídico é ampliado de maneira que nós podemos identificar os dois sítios conformacionais que nós já mencionamos em vídeos anteriores, quais sejam o sítio de ligação S1 e o sítio de ligação S2, sendo que ambos são separados por uma região de clivagem. É importante ressaltar que eles apresentam o mesmo tamanho relativamente ao número de aminoácidos. Como nós mencionamos também já em vídeos anteriores, essa unidade S1 é aquela unidade que é constituída pelo domínio chamado domínio RBD, cujas moléculas se encaixam no sítio ativo da enzima ACE2, ou seja, da enzima conversora da angiotensina 2, que se localiza de permeio à membrana plasmática das células de diferentes tecidos, dentre os quais do tecido pulmonar, do tecido intestinal, do tecido urinário, dentre outros. Assim, os autores começam a defender essa conclusão da seleção natural do coronavírus humano por meio da comparação dessa região denominada de região RBD, comparativamente nos diferentes coronavírus identificados tanto na vida silvestre, em animais silvestres, quanto no coronavírus humano, nos dois coronavírus humanos, o SARS-CoV e o SARS-CoV-2. E quando esses autores comparam esses genoma relativamente a essa região RBD entre esses coronavírus, pode-se constatar que relativamente ao SARS-CoV, que é considerado o vírus que apresenta o mais perfeito, ou que apresentava pelo menos o mais perfeito local de domínio de ligação com a enzima ACE2, quando se compara esses diferentes centros de ligação entre o SARS-CoV humano com o SARS-CoV-2, nesses diferentes centros de ligação, os aminoácidos eles diferem nesses principais centros, exceto em um. E quando se compara o pagolin, os aminoácidos do pagolin com o SARS-CoV-2 humano, eles são idênticos. É de maneira que, com base nessas semelhanças e diferenças, os autores eles concluíram que ou o SARS-CoV-2, essa região teria sido decorrente de um processo, de um mecanismo de seleção natural em humanos que proporcionaria a formação desse domínio de ligação mais acentuado do que relativamente ao SARS-CoV,
portanto, uma seleção natural humana, ou então ele seria decorrente de uma seleção natural que ocorreria no pangolim e que posteriormente seria esse vírus transmitido para os seres humanos. Então, é basicamente essa a ideia preconizada por esses autores referentemente a diferenças, ressalto novamente, no genoma dessa região RBD, referentemente aos principais aminoácidos de ligação desse domínio RBD ao sítio ativo, ao sítio catalítico da enzima conversora da angiotensina 2, que funciona como um receptor para o coronavírus invadir, infectar a célula humana. É importante ressaltar que quem contraria essa teoria afirma que esse processo de seleção natural não é um mecanismo rápido, como se tem constatado referentemente às mutações pelas quais esse domínio no SARS-CoV-2 tem sido identificado em questões de dia, de maneira que esses autores que contestam essa ideia da seleção natural afirmam que, em decorrência da velocidade com que essas mutações têm ocorrido nesse sítio de ligação entre o SARS-CoV-2 com essa enzima ACE2, que essas mutações elas seriam decorrentes não do processo de seleção natural, mas induzidas por uma manipulação humana do genoma desses vírus, de maneira a induzir essa seleção, por assim dizer, natural, mais rápida do que realmente ela transcorreria se de fato fosse natural. Semelhantemente ao estudo realizado pelos autores comparativamente às regiões RBD, ou seja, dos domínios de ligações dos coronavírus, da unidade S1 dos coronavírus ao sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, ACE2, os autores também realizaram um estudo comparativo da região de clivagem existente entre os sítios conformacionais S1 e S2, respectivamente de ligação a S1, a enzima conversora da angiotensina 2, como nós vimos, e S2 ao sítio de ligação na membrana plasmática das células. E essa região de permeio denominada de região de clivagem. Essa região de clivagem, vão proporcionar um aumento dessa região de clivagem, de maneira que também os autores compararam essa região de clivagem referentemente à sua constituição em aminoácidos e compararam o SARS-CoV-2 com o SARS-CoV e também com os coronavírus identificados em morcegos e no pangolim. E, basicamente, a diferença, essa região apresentou diferença relativamente o SARS-CoV-2, que apresentou essa região RRAR, cuja porção denominado sítio de clivagem polibásico apresentava, além dessa sequência RRAR, a presença de uma prolina ligada a essa sequência. De maneira que nos demais coronavírus, parte dessa sequência foi deletada.
Essa sequência é uma sequência importante por quanto ela ocorre de permeio a essas regiões, essas unidades S1 e S2, e guarda também uma relação com a infectividade, com o contágio do SARS-CoV-2, porquanto nessa região de clivagem ocorre a atividade de proteases, dentre as quais a furina e também a hemaglutinina, que promovem a exposição de aminoácidos básicos capazes de se ligar na membrana plasmática das células e favorecer a invasão dos coronavírus, do SARS-CoV-2, de maneira que essa diferença na constituição desse sítio de clivagem polibásico, referentemente aos outros coronavírus, também pode explicar parcialmente também essa maior infectividade, esse maior contágio do SARS-CoV-2 em relação aos outros coronavírus e até mesmo ao coronavírus presente no pangolim. É importante ressaltar que se aquela região, aquele domínio RBD de ligação à enzima conversora da angiotensina 2 era idêntica no SARS-CoV-2 relativamente ao pangolim, com relação a essa região de clivagem, a esse sítio de clivagem polibásico, nós constatamos diferenças entre o pangolim e o SARS-CoV-2, porquanto identifica-se no pangolim essa região de deleção que é bastante semelhante ao coronavírus denominado BAT-RAT-G13. Feitas essas considerações relativamente às regiões RBD, ou seja, de domínio de ligação, bem como da região de clivagem presente entre os centros de conformação S1 e S2 na glicoproteína spike do coronavírus, os autores eles passam a apresentar a sua teoria relativamente à origem do SARS-CoV-2. E eles começam essa elucubração ou inferência, se preferirem, contestando a hipótese ou a teoria laboratorial de que seria improvável que o SARS-CoV-2 ele tenha surgido por manipulação laboratorial de um coronavírus, tal como o SARS-CoV. E eles justificam isso porquanto o RBD, ou seja, a região de domínio de ligação da proteína spike pelo seu centro de conformação S1, a enzima conversora da angiotensina 2 ao receptor plasmático da membrana plasmática de células infectadas pelo coronavírus, ele é otimizado para essa ligação, sendo mais eficiente que os domínios RBD identificados em outros coronavírus, além do que essa região ela difere da quase totalidade dos outros coronavírus identificados especialmente em morcegos. Contudo, ressalta-se que é semelhante à região RBD do pangolim, do coronavírus identificado no pangolim. Também eles justificam essa improvável origem laboratorial com o fato de que, se a manipulação genética tivesse sido realizada,
um dos sistemas genéticos reversos disponíveis para os beta-coronavírus conhecido teria sido usado. E não se tem prova disso. Entretanto, eu ressalto o vídeo que nós apresentamos anteriormente, em que o professor, no seu site, no Nerd Has Power, ele comenta que poderia o coronavírus, o SARS-CoV-2 humano, ser manipulado, ter a sua origem a partir de 2 outros vírus, também com origem natural, 2 outros coronavírus com origem natural, se eu não estou enganado, o ZC21 e o ZXZ, ou melhor dizendo, ZXC45, que teriam sido utilizados para a construção do SARS-CoV-2. E em vez dessa teoria laboratorial, os autores eles propõem 2 cenários que poderiam explicar a origem do SARS-CoV-2. O primeiro deles seria a seleção natural em um hospedeiro animal antes da transferência zoonótica, ou seja, por exemplo, a seleção natural que ocorresse no pangolim e posteriormente transferida para os humanos. E o outro cenário seria a seleção natural em humanos após. A seguir, os autores eles apresentam o cenário da seleção natural que ocorreria em um hospedeiro animal antes da transferência zoonótica desse gene precursor do SARS-CoV-2. De maneira como muitos casos de Covid-19 foram identificados no mercado de Wuhan, de frutos do mar, na cidade de Wuhan, admite-se para essa teoria a origem animal. Entretanto, quando se analisam os possíveis hospedeiros para esse precursor do SARS-CoV-2, especialmente entre morcegos, o candidato seria o RATG13. Esse coronavírus identificado em morcego, ele de fato apresenta uma homologia de cerca de 96%, ou seja, ele apresenta um genoma idêntico ao SARS-CoV-2 em 96%. Contudo, ele difere em cerca de 4%. De maneira que, quando se analisa a região RBD, ou seja, o domínio de ligação desse coronavírus com a enzima conversora da angiotensina 2, que, ressalto novamente, funciona como um receptor para o coronavírus, de modo que ele possa penetrar na célula por endocitose catalisada pelas enzimas Catrin, se observa que dos 6 principais sítios de ligação, esse coronavírus RAT-G13, em relação ao SARS-CoV-2, apresenta diferença em 5 deles, apresentando semelhança somente em um sítio de ligação. De maneira que é pouco provável que esse coronavírus RAT-G13 apresente a mesma afinidade referentemente a essa enzima ACE2 do que o SARS-CoV-2. Além do que, é importante ressaltar que em vídeo anterior nós apresentamos a teoria do professor, aquele que publicou no site Nerd Has Power, a hipótese de que esse RAT-G13 seria uma grande farsa, uma grande fake produzida pela pesquisadora do Instituto de Virologia de Wuhan, a professora Xi.
Também se constata que mesmo aqueles coronavírus que apresentam uma semelhança, uma homologia relativamente a esse domínio RBD de ligação à enzima ACE2, tais como os coronavírus identificados no pangolim, esses coronavírus eles não apresentam uma outra região, apesar da homologia ser de 100% entre o pangolim e o SARS-CoV-2 relativamente a esse domínio de ligação RBD, esses coronavírus em pangolim eles não apresentam uma outra região, um outro sítio de ligação, não a enzima ACE2, mas a ligação à membrana plasmática, de maneira a facilitar o contágio, a infectividade, qual seja a região de clivagem polibásica. Além do que, os autores também justificam essa origem a partir da seleção natural com base no fato de que mutações, inserções e deleções ocorrem nas proximidades desse sítio polibásico entre as regiões entre os sítios conformacionais S1 e S2 da glicoproteína spike com a forma de espinho, de maneira que isso gere essas mutações, inserções e deleções também um mecanismo de seleção natural. Entretanto, é importante ressaltar também, fazer a ressalva que esse mesmo pesquisador que publicou no Nerd Has Power, ele falou que de fato pode ocorrer uma seleção natural, mas que a velocidade com que essa seleção natural está ocorrendo, que é de fato mais acelerada do que uma seleção natural, que tal seleção natural, entre aspas, teria como fonte, devido a essa maior velocidade, essas maiores mutações, essas mutações mais rápidas que ocorrem nessas regiões, poderia sinalizar, especialmente nesse centro de clivagem, nas proximidades desse centro de clivagem, poderia sinalizar uma seleção natural induzida pela manipulação humana. Também os autores justificam essa origem com base nessa seleção natural em um hospedeiro antes da transferência, da passagem zoonótica para o ser humano, com base no fato de que para que ocorresse, para que essa fonte de mutação, para que essa seleção natural tivesse como origem os animais silvestres, seria necessário que essa espécie apresentasse uma densidade populacional bastante acentuada para ser efetiva. E quando se analisa, por exemplo, essa possibilidade maior para os pangolins, me parece que não seria o caso, porquanto os pangolins são animais em extinção. E no caso dos morcegos, cuja densidade populacional é bastante acentuada, relativamente à homologia, à semelhança com o SARS-CoV-2, ela não é tão acentuada quanto relativamente aos coronavírus. A outra teoria
proposta pelos autores é que a seleção natural em humanos ocorreria após a transferência zoonótica. Ou seja, é possível que o progenitor, o vírus progenitor do SARS-CoV-2 tenha sido transferido para humanos, adquirindo as características genômicas de autocontagem e infectividade, quais sejam o domínio RBD e a região de clivagem, por meio de uma adaptação que ocorreria durante a transmissão desse vírus de pessoa para pessoa, quando ainda essa transmissão não foi detectada. Um outro dado que os autores se valem para justificar essa possível teoria seria de que a presença em pangolins de um domínio RBD, ressalto novamente, de ligação ao sítio ativo da enzima ACE2, muito semelhante ao SARS-CoV-2, significa que provavelmente o desenvolvimento dessa região, ela ocorreu no coronavírus infectante do pangolim, que foi transferido para os seres humanos, enquanto que o local, ou seja, o local de clivagem polibásica, que não é identificado no pangolim, mas que está presente no SARS-CoV-2, também teria se desenvolvido por meio da transmissão de humanos para humanos. E a terceira justificativa para a proposição dessa teoria seria de que este cenário presume um período de não reconhecida transmissão em humanos entre o evento inicial zoonótico, aquele no pangolim que originou a região, o domínio RBD, e o período de aquisição da clivagem polibásica ocorrida quando da transmissão de pessoa para pessoa. Então são essas as justificativas que os autores tentam fazer crer com essa teoria. Finalmente, os autores eles apresentam e discutem uma terceira possibilidade, qual seja a origem da seleção natural ter ocorrido in vitro, ou seja, o SARS-CoV identificado em animais silvestres, eles teriam se adaptado à cultura de células em laboratório, in vitro, de maneira a adquirir essas características estruturais do domínio RBD, de maneira a proporcionar uma maior infectividade e contato com a superfície celular, com os receptores do sítio catalítico da enzima ACE2, de maneira a proporcionar uma maior infectividade e contágio, invasão das células do trato pulmonar, intestinal, enfim, das células que apresentem esse receptor ACE2. Contudo, os autores desconsideram, por assim dizer, essa hipótese, porquanto a semelhança estrutural entre essas regiões RBD nos coronavírus identificados no pangolim e no SARS-CoV-2 sugere que essa característica estrutural da região, do domínio RBD, tenha sido decorrente de mutação ou via recombinação, não em laboratório. Também a região de clivagem polibásica entre as subunidades S1 e S2
e a exposição dos glicanos e de aminoácidos na região periférica dessa região de clivagem, proporcionando também uma maior aderência desse coronavírus, uma maior ligação desse coronavírus, agora não mais ao sítio catalítico da enzima, mas por meio dessa região de clivagem, região periférica, na membrana plasmática celular, especialmente do trato respiratório, indicaria uma outra origem que não a cultura em laboratório. Caso ela ocorresse em laboratório, ela exigiria uma passagem, uma cultura com um tempo prolongado. Além do que, a geração de SARS-CoV-2 em cultura de células ou adquirida via passagem em animais exigiria o isolamento prévio de um vírus progenitor com similaridade genética muito alta, o que ainda não foi descrito. Entretanto, é importante ressaltar que o autor que publicou aquele trabalho no Nerd Has Power, ele afirma que esse vírus, o SARS-CoV-2, ele foi uma criação de laboratório, uma criação humana, tendo como origem 2 outros vírus naturais. Se não estou enganado com o nome, é o ZC21 e o ZXC45. Além do que, a geração de um local de clivagem polibásica exigiria a passagem repetida em cultura de células ou em animais com receptores ACE2 semelhante aos de humanos, o que ainda não foi descrito anteriormente. Em resumo, nesse vídeo foi apresentado mais um trabalho do grupo de professores vinculados à Universidade de Sydney, na Austrália, que tem como cabeça desse grupo o professor Edward Holmes. Assim, por um lado, ressalto novamente a doutora Xi Zhengli, é considerada a mãe do coronavírus. O professor Edward Holmes, ele é considerado o pai do coronavírus humano, do coronavírus de Wuhan. E nesse trabalho, que essencialmente reafirma a ideia do professor Edward Holmes e do seu grupo, referentemente ao coronavírus humano, tendo como origem uma origem natural a partir do RAT G13, que é um coronavírus em morcego, que infectaria um hospedeiro intermediário, dentre os quais o pangolim, e que esse coronavírus do pangolim poderia originar o SARS-CoV-2, de maneira que o que difere o SARS-CoV-2 humano do coronavírus do pangolim seria a região de clivagem central, aquela região polibásica que também serve como um mecanismo de aderência do coronavírus na célula humana e, posteriormente, a sua internalização do meio extracelular para o meio intracelular por meio de endocitose catalisadas pelas enzimas catrinas. E que esse coronavírus presente no pangolim, ele sofreria mutações ou no próprio pangolim, ou então após a transferência do coronavírus do pangolim para o ser humano, no ser humano, em decorrência do contato desse coronavírus do pangolim com o sistema imune dos diferentes seres humanos. E, essencialmente, a diferença entre essa teoria preconizada pelo professor Edward Holmes, pela doutora Xi Zhengli, desse autor que preconiza que o coronavírus é basicamente uma criação de laboratório,
criação essa que é contestada tanto pela professora Xi Zhengli quanto pelo professor Eduardo Holmes, é basicamente os 4% que diferem o RAT-G13, que é o coronavírus identificado pela professora Xi Zhengli, do coronavírus humano. E relativamente ao coronavírus do pangolim, preconizado pelo professor Eduardo Holmes, relativamente à origem do coronavírus humanos a partir desse coronavírus do pangolim, é basicamente a região de clivagem central. De maneira que a professora Xi Zhengli e o professor Eduardo Holmes, eles contestam essa teoria de laboratório com base no fato de que essa diferença entre o coronavírus do pangolim e do RAT-G13 para o coronavírus humano seria adquirido por meio de mutações decorrentes de um processo evolutivo normal, enquanto que o professor esse que publicou no Nerd Has Power afirma que não, que de fato o coronavírus humano teria uma origem laboratorial, porquanto 96% dele é compatível com o coronavírus dos morcegos, e cita o ZC45 e o ZXC21 como podendo ser utilizado para a construção desse coronavírus humano, em que os 4% que diferem o coronavírus humano do RAT-G13, ou então a região de clivagem central que difere do coronavírus do pangolim, essa região poderia ser sintetizada em laboratório, de maneira que esses 4%, eles poderiam serem sintetizados em laboratórios unidos ao coronavírus desses dois coronavírus de morcego, qual seja o ZC45 e o GXC21, mais essa região sintetizada em laboratório, todos eles unidos por DNA recombinante, o que é uma possibilidade. E eu acrescento ainda essa possível origem em laboratório, como mencionei no vídeo anterior, a partir da passagem do coronavírus, do SARS-CoV-1, em culturas de células da linhagem HLA, que transfeririam essas células humanas de uma linhagem cancerosa, transfeririam para o SARS-CoV-1 essas características de crescimento ilimitado e resistência ao tratamento que caracterizam esse tipo de linhagem de células cancerosas. Também é possível a construção em laboratório, por meio dessa técnica do DNA recombinante, dos 96% de semelhança se valendo do RAT-G13, identificado pela professora Xi Zhengli, mais o domínio RBD do pangolim e mais a síntese dessa região de clivagem central que difere o SARS-CoV-2, o coronavírus humano, do coronavírus do pangolim, todos eles unidos por essa técnica do DNA recombinante. Então, basicamente, eu apresento essa óptica contrastante do professor Eduardo Holmes e de seus colegas, referentemente a essa possibilidade da construção do SARS-CoV-2
em laboratório, mantendo a característica do meu site, que é apresentar diferentes ópticas relativamente a um determinado assunto, no contexto dessa infecção pelo coronavírus, de modo que você que assiste o meu vídeo possa desenvolver o senso crítico.